Benfica de Portugal volta a manifestar interesse no atacante Samuel Lino, que pertence ao Flamengo. Inter de Milão tem conversa em andamento pelo retorno do goleiro André Onana. Saudi Pro League quer contratar o atacante Ousmane Dembélé do PSG na próxima temporada. Vamos falar também do Vasco da Gama, que fez uma proposta pelo lateral esquerdo cuiabano. Rafael Veiga da Sinal Verde para avançar nas negociações com a América do México e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora a edição desta quarta-feira do Mercado da Bola. E bora começar falando das transferências confirmadas. O Remo anunciou a contratação do lateral esquerdo Brian Cufré, de 29 anos. O argentino chega do Central Córdoba da Argentina sem nenhum custo de transferência. E mais um nome confirmado no Remo foi o meio-atacante Vitor Bueno, de 31 anos. O jogador chega sem custos após deixar o Cerezo Osaka do Japão. E o Coritiba anunciou a contratação do atacante Keno até o fim da temporada. O jogador de 36 anos chega emprestado junto ao Fluminense. E o Vasco da Gama anunciou de forma oficial o atacante Marino Inestrosa, de 23 anos. Que chega do Atlético Nacional da Colômbia. O colombiano assinou até dezembro de 2029 e custou pouco mais de 5 milhões de euros. Já o Botafogo confirmou a chegada do volante Wallace David, de 18 anos, que assinou até dezembro de 2029. O jovem foi envolvido na negociação por Savarino, que fez o caminho contrário e foi para o Fluminense. Especulado aqui no Brasil, o atacante Luciano Vieto, de 32 anos, assinou por uma temporada com São Lourenço da Argentina, após deixar o Racing. Livre no mercado após deixar o Corinthians, o atacante paraguaio Ángel Romero, de 31 anos, assinou até o fim da temporada com Boca Juniors da Argentina. E o Boca anunciou também o volante Santiago Ascacibar, de 28 anos, que chegou de ser pretendido por Grêmio e Santos nesta janela. O argentino assinou até o fim de 2029 e deixou Estudiantes de La Plata, também da Argentina, por cerca de 2,5 milhões de euros. E após deixar o Sport Recife, o atacante português Gonçalo Paciência, de 31 anos, assinou até o fim dessa temporada com Santa Clara de Portugal. E o Nantes da França contratou o lateral direito Frédéric Guilbert, de 31 anos. O francês assinou até o fim da temporada e chega sem custos, proveniente do Lecce da Itália. E o atacante espanhol Alfon González, de 26 anos, foi emprestado ao Villarreal da Espanha com opção de compra junto ao Sevilha. Já o Sevilha contratou o centroavante francês Neil Maupay, de 29 anos. Ele chega emprestado até o fim da temporada com uma opção de compra vinculada, proveniente do Olympique de Marselha da França. Já o West Ham anunciou de forma oficial o atacante Adama Traoré, de 30 anos. O espanhol assinou até o fim dessa temporada e deixou o Fulham, também da Premier League, por pouco mais de 2 milhões de euros. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Antes disso, já fortalece o vídeo com o seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho, e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Recado dado, seguimos com o vídeo de hoje. O Grêmio fez contatos pelo meio-atacante Evander, de 27 anos. No entanto, a alta pedida do Cincinnati dos Estados Unidos travou o avanço das negociações. Segundo informações reveladas pelo jornalista Fábio Vargas, o time da MLS quer algo na casa de 12 milhões de dólares pelo jogador, que tem contrato por lá até o fim do ano que vem. Por sua vez, o Grêmio segue buscando uma alternativa no mercado para reforçar o meio de campo. Antes dele, o Grêmio já tentou também Rafael Veiga do Palmeiras, mas o negócio não foi adiante. E o Vasco da Gama fez ontem uma oferta formal pelo lateral esquerdo cuiabano, de 22 anos. Por sua vez, o time carioca deseja um empréstimo até o fim da temporada, com uma obrigação de compra fixada em metas, mas o Nottingham Forest exige uma saída em definitiva do jogador, que tem travado então as negociações. Mas as partes seguem tentando um acordo, ainda mais que o jogador não deve ser usado pelo time inglês na sequência dessa temporada. A informação é do site Globo Esporte. E o meio-atacante Rafael Veiga, de 30 anos, já deu seu aval para que seus representantes e também o Palmeiras sigam as negociações com a América do México. Segundo o site Globo Esporte, o jogador já sabe dos moldes e valores da proposta apresentada e vê com bons olhos então essa mudança de áreas. Inicialmente, o América propôs um empréstimo com opção de compra, que pode se tornar obrigatório dependendo de metas atingidas no contrato. No momento, os valores são mantidos sob sigilo, mas agradam tanto ao Palmeiras como também o jogador. Agora resta então Palmeiras e América se acertarem nos últimos detalhes da negociação, como os valores finais do negócio e também as metas estipuladas no contrato. Mas o caminho então está livre e Rafael Veiga está muito próximo de se mudar para o América do México. E o Benfica de Portugal voltou a manifestar interesse no atacante Samuel Lino, que pertence ao Flamengo. O time português, inclusive, está disposto a apresentar uma oferta pelo jogador em breve, revelou o jornalista Júlio Miguel Neto.
Neto. Contratado pelo Flamengo no meio do ano passado junto ao Atlético de Madrid da Espanha por 22 milhões de euros, o jogador acabou não conseguindo se firmar como era almejado. Mesmo assim, ele é visto como uma peça importante do técnico Filipe Luís. Por outro lado, o jogador de 26 anos acaba não agradando tanto ao torcedor, que muitos pedem a sua saída. Por hora, então, não há negociações ou propostas pelo atacante, mas o Flamengo então só deve vendê-lo se receber no mínimo o valor pago ao Atlético de Madrid. Emprestado pelo Manchester United ao Trabzonspor da Turquia, o goleiro André Onana vem tendo um bom desempenho no futebol turco, sendo titular na maior parte dos jogos. Sendo assim, o camaronês entrou na mira da Inter de Milão da Itália, que já mantém conversas com os representantes do jogador a fim de repatriá-lo então em breve. Segundo informações reveladas pelo jornal britânico Daily Mail, o time italiano está trabalhando na contratação do goleiro para o lugar de Yann Sommer, que tem contrato somente até o fim da temporada e não vai renovar. Vale lembrar que André Onana teve uma passagem marcante pela Inter de Milão entre 2022 e 2023, onde na sequência então ele foi vendido justamente para o time inglês por algo na casa de 50 milhões de euros. Mas por lá então, ele acabou não conseguindo se firmar como era almejado. Além de André Onana, o time italiano negocia também com o Dibu Martinez, que pertence ao Aston Villa. Inclusive o argentino deve ser a grande prioridade neste momento. A Saudi Pro League já se movimenta para contratar uma grande estrela do futebol europeu no meio deste ano. A bola da vez é o atual bola de ouro, o atacante Ousmane Dembélé, que pertence atualmente ao PSG da França. Pelo menos foi o que revelou o jornal da Sky Sports. Segundo a publicação, dirigentes da Saudi Pro League estão em contatos iniciais com a staff do jogador com a intenção de levá-lo então para algum clube do país no meio deste ano. Os valores não foram revelados, mas a ideia dos sauditas é oferecer um contrato financeiramente muito bom para o jogador e seduzi-lo então na questão econômica, a fim de deixar o PSG após a Copa do Mundo de 2026. Aos 28 anos, Dembélé tem contrato com o PSG até o meio de 2028 e hoje tem um valor de mercado na casa de 100 milhões de euros. E agora bora fazer um giro bem rápido pelo mercado da bola. E o Corinthians desistiu da contratação do meio-campista Alisson, que seria emprestado junto ao São Paulo. Para ter o jogador, o Timão teria que depositar cerca de R$1 milhão ao tricolor, o que não aconteceu e o negócio então está descartado neste momento. E melou também a negociação do atacante Michael com o Santos. Mas segundo informações reveladas pelo jornalista Vene Casagrande, o jogador ainda pode sair. O Al Hilal da Arábia Saudita teria feito uma proposta pela compra do jogador junto ao Flamengo e as negociações estão em andamento. Sem espaço na Inter de Milão da Itália, o atacante Luiz Henrique recebeu uma proposta do Bournemouth da Premier League, que seria um empréstimo com opção de compra vinculada, revelou o jornalista Ben Jacobs. E segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, existe um acordo entre o Napoli da Itália e o atacante Alisson Santos de 23 anos. Agora o time italiano negocia com o Sporting pelo empréstimo do jogador, mas a ideia do time português seria apenas uma venda. E chegamos ao fim da edição desta quarta-feira do Mercado da Bola. Eu espero que tenham gostado e principalmente tenham entendido. Se você gostou então, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Desejo a todos um ótimo e abençoado dia e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Forte abraço a todos!